Olá, muito boa noite. Está no ar nossa Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro Net, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos, do nosso site valetvplay.com, do portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e tá rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar, comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque a gente está gravando ele no final da noite desta quarta-feira, 29 de abril. Esse programa que está indo ao ar nesta quinta-feira, dia 30, às 20 horas. Horários alternativos, os canais 14 e 6 da Claro, ou no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Activita. Quem tem uma rotina dinâmica e está sempre em movimento já conhece Activita. Um conjunto de tecnologias exclusivas que incluem solados amortecedores que reduzem os impactos do caminhar e palmilhas extremamente macias. Para os compromissos do trabalho, para os treinos da academia, para a caminhada no final do dia, não importa a ocasião, com a Activita você sempre vai dar o próximo passo com mais energia e muito mais conforto. Quer saber mais? Acesse agora activita.com.br. Universidade Fevale, referências impulsionam referências, vestibular 2026, acesse graduacão.fevale.br. Ailus Viacred Alto Vale, a feira do negócio local da Ailus Viacred Alto Vale, será nos dias 15 e 16 de maio, no Fly Hub em Sapiranga, entrada gratuita, todos convidados, 2 belos dias com muitas atrações acontecendo, mais de 130 expositores e muito para a gente viver. A gente se encontra lá no Fly Hub. Concisa Construtora, há mais de 30 anos construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Mercator Feiras e Eventos, novas tendências em calçados e acessórios. Vem aí o SIC 2026, dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. FENAC também recebe agora no dia 9 de maio a Feira Bem Vestida, né? Esse encontro estadual de brechós, mais de 100 brechós, mais 50 empreendimentos da economia circular, da economia regional, da economia criativa. Um belo momento também a partir das 10 horas da manhã, gratuito acesso, lugar para comprar presente para o Dia das Mães, é a Feira Bem Vestida. E JG Serviços, desde 1999, empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Muito boa noite, senhores telespectadores, internautas, muito boa noite, nossa técnica aí, o Juliano Israel, dando suporte para a gente. Abre para nós, por favor, Juliano. Muito boa noite, nossos convidados especiais nessa noite. Uma alegria receber esses amigos aqui para a gente conversar muito de Novo Hamburgo, muito de história. A gente que vive o ano do centenário de Novo Hamburgo, que não se encerra lá em 5 de abril de 2027, mas que vamos viver ainda muitas atividades até lá e ao longo do ano de 2027. E uma delas, muito especialmente, é o que a gente viveu ali no último fim de semana, celebrações em torno da nossa igreja dos Reis Magos, a igreja de um órgão quase centenário, que está tocando músicas lá, que estão bombando na internet. Guns N' Roses, pastor. Pois é, ABBA. Ângelo Reinheimer, secretário municipal de cultura, nosso amigo da Fundação Sheffield, querido amigo da nossa Vale TV. Muito boa noite, uma honra te receber aqui. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pastor William. Boa noite, nosso amigo vereador Felipe. Então é uma alegria muito grande estar aqui falando justamente de história, falando da nossa cidade. Tu tem protagonizado aí nas redes sociais, trazendo personagens de Novo Hamburgo, já nessa contagem regressiva para o centenário, Ângelo. Exatamente, estamos trabalhando nisso já há algum tempo e é realmente
é algo encantador a gente poder mostrar esses personagens da cidade, né? E que são diversos, é uma grande diversidade de pessoas e de assuntos. E todos os domingos, até 5 de abril de 27, vamos colocar luz, né, sobre esses grandes personagens da nossa história, que são os construtores da nossa cidade. A nossa igreja está entre esses personagens aí? Com certeza, já esteve, inclusive, já foi uma das nossas apresentações, e a igreja, ela, como eu disse já, ela não é só de Hamburgo Velho, ela é da cidade toda, ela é um marco histórico, é um marco de fé, é um marco de beleza, de arte, de cultura. É impressionante, as fotos que nós temos antigas, todas elas Sim. passam por essas duas... Exatamente. Essas duas torres, né? Da igreja luterana e da igreja católica, né? A igreja luterana até antes, né? Ela é anterior até à igreja católica. A atual igreja católica. E ela é o nosso, pode-se dizer, o nosso Cristo Redentor. Opa! Boa referência, hein, pastor? Pastor William Zacarias, responsável, né, ao pároco, né? Muito boa noite, muito bem-vindo à nossa Vale TV. De volta à tua Vale TV. Muito boa noite, é uma alegria estar aqui mais uma vez nesse programa. Já falamos de Natal, de Páscoa, e hoje um assunto que tenho muita alegria de partilhá-lo, que é nossa igreja Três Reis Magos, este marco e esta beleza, esta joia da nossa cidade de Novo Hamburgo, agora já com seus 100 anos. Para nossa grande alegria, vai ser muito bom estar aqui nessa noite nesse programa. A comunidade tem quantos anos, pastor? A comunidade já tem 194 anos. Ela foi fundada em 6 de janeiro de 1832. Desses 194 anos sem esta igreja. Essa é a igreja número? Essa, pelas nossas pesquisas, é a igreja número 3. No mesmo lugar. Nós tivemos uma que foi... que sofreu avarias em algum momento, é isso? Isso, né? Tem a primeira de 1833, aí depois tem a segunda de 1845, 1898 é concluída a torre, porque já era permitido pela proclamação da República anterior a este ano, e depois, então, anexada a torre atual. Anexada a torre. Isso, a torre é mais antiga que o restante do templo, a torre é de 1898. E o relógio? 1910. Que também é um marco, né? Muito, muito. Vem de Porto Alegre, isso até o Ângelo conhece bem. E a campanha para instalar o relógio foi liderada pelo Adão Adolfo Schmidt, que é o construtor do prédio da Fundação Schaeffler. Né? Então a gente tem um carinho muito especial. Tem muita história. Foi a liderança da campanha para instalar o relógio. Hoje não é o vereador Felipe Kuhn Braun que está aqui com a gente, mas, sobretudo, o historiador, né, um membro da comunidade, das comunidades, né, o Felipe que transita com a mesma desenvoltura, pastor, na comunidade luterana. As pessoas não raro perguntam a ele assim, mas tu é católico, mas tu é evangélico? Porque ele está muito presente aonde as comunidades estão presentes. Querido historiador, pesquisador, escritor, meu amigo Felipe Kuhn Braun, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite. A tua Vale TV também, né, Felipe? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pastor William Felipe Zacarias, aqui meu xará, né, segundo nome. Ângelo Reinheimer, secretário, sempre um querido amigo aí também de longa data. A todos que nos acompanham aqui na Vale TV. Realmente, assim, falar em primeiro lugar de Novo Hamburgo, né, que é o nosso... Mas, claro, de Hamburgo Velho e de uma comunidade como é a comunidade evangélica de confissão luterana de Hamburgo Velho, da Igreja Três Reis Magos, que eu ainda reforcei no domingo, e agradeço aqui o pastor William pelo convite de estarmos juntos nessa oportunidade, também de lembrar que é a instituição mais antiga de Novo Hamburgo. Né? Ela enquanto comunidade religiosa, mas também para os imigrantes era tão importante, ao lado de uma igreja, uma escola e vice-versa. Então nós temos a instituição evangélica, que hoje forma, né, o Pindorama, a Fundação Evangélica Oswaldo Cruz, como uma instituição de mesmo período. Então é uma importância, eu digo assim, é uma até mais do que uma dupla relevância, né, o que a gente celebrou. Claro que celebramos especialmente o centenário do templo, né, da construção, e justamente por problemas que havia na época, né, que não podia ter uma torre, porque não havia essa separação entre igreja e Estado, e aos luteranos, infelizmente, não era permitido uma série de
possibilidades, né? Então houve também muita luta, muita determinação, né? Muito o antigo teu antecessor, né, Pastor Maurus. O Pastor Maurus sempre dizia, né? A gente tem que se inspirar nessas pessoas para lembrar, né? O quanto eles construíram, porque hoje não é difícil como foi naquela época, e hoje a gente muitas vezes faz menos do que eles fizeram. Verdade. Né? Então, assim, eu me recordo muito, assim, de mais de uma vez o Pastor Maurus ter destacado dessa forma, assim, né? Vamos lembrar do espírito deles, né, do quanto eles se dedicaram, para que a gente possa fazer, se não mais que eles, assim, mas fazer mais do que a gente poderia fazer, não é? Sim. Ô, Felipe, tu vive muito a comunidade luterana também, né? Sim, nossa, a de Lomba Grande, por exemplo, estivemos lá, fizemos o primeiro encontro da FECAB, da Federação De que ano é a de Lomba Grande? A de Lomba Grande, agora eu vou pedir por Ela é de universidade. 1870, alguma coisa por aí. aí, então. Por ali. A igreja mas ela- ou a comunidade? Não, a comunidade. Não, a comunidade está entre as mais A antigas. comunidade, mais eu acho antigas, né? que é até anterior, porque os alemães, eles chegam, eles entram por Lomba Grande, Então. na verdade. E é muito interessante, um assunto que me deixa muito interessado sempre, é a questão da torre, obviamente, da igreja, lá da nossa Três Reis Magos, e de uma figura que não está ligada à construção dessa torre, como o pastor bem comentou, e o Felipe também. Os outros credos no Brasil Império eram tolerados, só que os templos eles não podiam ter característica de templo, porque a religião do Estado era a religião católica. E a primeira igreja... Podia ter uma igreja, não podia parecer uma igreja. Exatamente. Então, muitas das igrejas, Dois Irmãos, a torre foi construída depois, enfim, muitas cidades. Estância Velha, Lomba Grande, a torre ela é posterior também. Mas a primeira igreja evangélica com torre no Rio Grande do Sul foi a igreja de Santa Maria. E o pastor, 2 anos antes da República, resolveu construir essa igreja, 2 ou 3 anos antes, e ele manda construir uma torre, e a torre é construída. Isso virou uma situação jurídica importante depois. E esse pastor foi até transferido da comunidade de Santa Maria. O curioso é que ele veio para Hamburgo Velho, é o pastor Pechmann. Então é uma figura que fez um trabalho gigante em Hamburgo Velho. Sempre presente com o Ângelo Reinheim. Né? Foi uma figura realmente, e a família toda do pastor Pechmann, as filhas, uma das filhas, a Frida Pechmann, foi diretora da Fundação Evangélica. A Maria Pechmann criou o Jardim de Infância de Hamburgo Velho, Kindergarten da Tante Maria. E, enfim, eu ainda conhecia a Tante Maria e uma das filhas também, a Marta, já muito idosas. Né? Então, realmente, é uma família que fez um trabalho muito importante em Hamburgo Velho. Ele foi o pastor transferido de Santa Maria para cá, que fez uma igreja com torre em Santa Maria, que está lá até hoje. Pastor, o que a gente viveu no último fim de semana? Hein? Foi um dia inteiro pleno, cheio de atividades, de celebrações e de comunidade presente, vivendo com vocês. Né? Isso, então, na verdade, o aniversário do novo templo foi no dia 4 de abril, mas como era o final de semana de Páscoa, as duas comemorações iam se misturar e nenhuma das duas ia ser comemorada direito, né? Por isso nós decidimos, então, como presbitério, fazer essa celebração agora no domingo, dia 26 de abril. Começamos com o culto às 9h30 da manhã, a comunidade presente, tivemos 298 pessoas no culto, não teve 300 porque faltou você, nosso convidado, nossa convidada a estar conosco no calor da nossa comunidade. Brincadeiras à parte, mas de fato o povo estava lá reunido para a celebração do culto, com o nosso órgão de tubos, com sua sonoridade bastante única, fazendo parte da liturgia do culto. E com um rapaz muito jovem tocando. Isso, né? Um estudante de teologia lá de São Leopoldo, executando muito bem as harmonias. O coro misto da comunidade, que de agosto do ano passado para cá tem passado por uma reestruturação, um canto mais alegre, vibrante, procurando também contagiar a comunidade reunida, e a presença do pastor sinodal, Carlos Boch, que também esteve presente para trazer, não só fazer parte da liturgia, mas também trazer uma mensagem.
E o almoço que depois é essa comemoração, Que é bom esse aquele estar almoço, né? junto. A comida estava É muito muito bom. boa e nós estivemos ali também a presença de público. Na tarde, nós recebemos uma visita de pessoas da Rota Romântica, onde me aprofundei muito na história da Jacobina, por todo o contexto que envolve o Mauro Ferrabras. E ali já tinham dado. Ela se casou com o João Jorge em Hamburgo Velho. E nasceu em Hamburgo Velho. Isso. Então ali já foi esse primeiro contato. Com o templo em si, o que eu lembro bem, nós tínhamos em 2019 uma reunião de pastores da região em Hamburgo Velho, e foi a primeira vez que eu vi a igreja. Mas não me passou pela cabeça que um dia eu seria pastor dessa igreja, né? Admirei, eu lembro que a gente pôde entrar, pôde conhecer, achei a igreja muito bonita, mas não me passou pela cabeça que um dia estaria ali à frente do ministério. Porque depois de 5 anos e meio em Sapiranga, acabou então vindo a acontecer, e hoje tenho a alegria de pastorear essa comunidade que é engajada, uma comunidade que, quando faz algo, procura fazer o seu melhor, não tem o costume de fazer as coisas de qualquer jeito, e o próprio cuidado com esse templo demonstra isso. Sempre é o bom cuidado, sempre é um grande zelo, Capricho, né? o capricho, né? E é uma das marcas da nossa comunidade. E tenho essa alegria hoje, então, de estar ali e ter esse contato ainda mais próximo. Quando entro na igreja, ainda hoje eu tenho a impressão assim, parece é tão harmonioso que parece o paraíso. Eu não imagino o paraíso assim, nuvens ou escadas de ouro. Eu imagino o paraíso mais ou menos como é ali dentro da igreja. Né? Toda essa harmonia artística que nós temos ali, isso para mim é o paraíso. Tu deves ouvir, receber das pessoas, né? Histórias muito pitorescas, muito especiais das pessoas que te antecederam ali, pastores que estavam antes de ti lá. Alguma em especial que tu destaca, hein? Olha, tem várias histórias, mas as que eu mais recordo são as do pastor Pomer. Famoso essa pastor. figura. Famoso Eu pastor já ia provocar Pomer. hoje, falou do Peckman muito especialmente, mas o Pomer é muito famoso. Sim, sim. E as histórias, ele tem várias, mas, por exemplo, ele foi preso ali na época da Segunda Guerra Mundial, lá em Charqueadas, ficou no campo de concentração mais de 1 ano. A comunidade sofreu junto com ele esse momento. Várias comunidades vizinhas não permitiram que as esposas ficassem na casa pastoral, porque o pastor está preso, né? E Hamburgo Velho foi bastante no Perseguida. contra. Visada, né? E eles não, a Frau Pomer, ela ficou na casa, teve todo o cuidado, o amparo da comunidade até ele voltar para a comunidade. Outra história que tem do pastor Pomer é que ele também era professor e aconteceu que os pais não estavam enviando os alunos para a escola, os filhos para a escola. Ele visitou os pais, visitou as famílias para convencê-los da educação, não adiantou. Naquela semana, igual eles não estavam na escola. E sabe o que ele fez? No culto, domingo de manhã, ele começou o culto, tal nome não veio na aula. Tal nome não veio na aula. Na semana seguinte, estavam todos lá na aula. Então, é claro, era outro tempo, né? Eu tenho uma Mas coisa mais uma dessas jocosa para histórias. falar do pastor Pomer. Depois eu me inscrevo, ficha 3. Ele era um exímio casamenteiro, né? Que ele juntava muitos jovens assim, que estavam fora da idade de casamento, então organizava, apresentava e tal. Ô, Ângelo, tu tem com certeza dezenas, talvez centenas de histórias que envolvem essa comunidade. Olha, a que eu gosto muito também é a história do próprio órgão de tubos. Né? O órgão de tubos, ele traz para Novo Hamburgo a família Bono. Ele foi o primeiro instalado aqui. Foi o primeiro instalado aqui. E foi uma encomenda, se não me falha a memória, do próprio pastor Pomer. Isso. E é uma lástima que é uma grande empresa, a fábrica Bono forneceu órgãos e harmônios para todo o Brasil, para países aqui da volta, América Latina. Sim. Né? América Latina, e ela só deixa de ser uma empresa rentável. Claro, ela sofreu um incêndio, aquela coisa toda, mas ela não se reestruturou pelo Concílio Vaticano II, né, que retira a obrigatoriedade do uso de órgão ou harmônio como instrumento litúrgico. Então é uma grande decisão em Roma que impactou uma empresa muito importante de Novo Hamburgo.
Mas ainda assim a tradição, né, Ângelo, seguiu Não, com o neto do eles Edu, vão. Não, e esses instrumentos de o alta Fábio, que faleceu qualidade. agora há pouco tempo. O Fábio, Fábio, sim. querido Fábio. Querido. E a Bono deixou um Inventor. legado em todo o Brasil, né? E esses instrumentos vão ser mantidos por séculos, né? Então realmente de se ter muito orgulho dessa grande empresa que teve em Novo Hamburgo e que o primeiro órgão que fabricou foi justamente em Novo Hamburgo o órgão da Três Reis Magos. Felipe. Esses dias eu digitalizei. Agora eu me calo, filho. Não. Não, esses dias eu digitalizei uma parte do acervo do pastor Pomer, né, da família dele, visitando a filha, Dona Gudrun, junto com o cunhado, o Ilmar Kannenberg, pastor Ilmar, e junto com o Felipe Kannenberg, meu xará. E foi muito bonito, assim, porque ela contou histórias desse período de dificuldades, né? De como o pastor se comunicava, né? Às vezes uma carta tinha que ser colocada na fralda de uma das filhas, por exemplo, né? E uma outra coisa que eu demorei assim para cair a ficha de como a nacionalização, o programa de nacionalização foi pesado em Novo Hamburgo. Aqui foi pesado, aqui não foi leve assim por parte das autoridades. E tem 2 relatos assim da Dona Gudrun muito interessantes, né? Um deles de que ficavam de vigília a polícia na frente da casa pastoral dia e noite durante esses quase 2 anos. Tem ideia do que é a polícia designar, né? E eles se revezarem policiais. E ela disse que quando o pastor William fez uma questão que dá um gancho com essa história, né? De que a comunidade era muito prestativa com eles. Mas como eles faziam vigília na frente, tinha que fazer toda uma volta para acessar a casa pastoral, para não ainda ter um problema com a polícia, né? De ainda ficarem, né? E que um dia simplesmente, né? Porque muitos alemães foram agredidos, né? Perseguidos, agredidos. Então ela disse que um dia simplesmente alguém joga uma pedra para dentro da casa, né, por uma das vidraças diz que a vidraça ficou toda estilhaçada. Ela lembra disso, mas olha, gente, que estupidez humana, né, jogar uma pedra dentro de uma casa pastoral onde vive a esposa do pastor com 3 filhas pequenas, né? Aí a gente vê a estupidez da guerra, a estupidez humana e de uma parte das pessoas aqui, né? Já naquela época, né? Que imagina, rejeitavam essas pessoas simplesmente porque eles eram descendentes de alemães, né? Então, e é uma parte da história que muitas vezes não se conta, porque a historiografia brasileira não quer contar. Porque a historiografia brasileira, ela tem as suas partes que ela não conta, ou que ela omite, né? Ou que ela, né? Então... E eu acho que é importante, né? Porque o pastor Pomer, ele foi sim uma pessoa que teve assim para dentro, teve para fora, né? Em tantas outras comunidades, né? Aí tem uma outra parte que é tão bonita que eu estou pesquisando e buscando agora, um projeto fantástico, super ecumênico, Socorro à Europa Faminta. Aí a Dona Gudrun dizia, né? Do quanto eles juntavam aqueles sacos de arroz e feijão, né? Para juntar comida, alimentos não perecíveis, né, para juntar, para mandar para um grande depósito que havia em Porto Alegre e dali mandar para a Europa, né? Porque a população civil muitas vezes perece no meio assim dessas crises, dessas guerras e tudo mais, né? E do quanto o pastor Pomer foi assim esse líder, né, no quanto assim para dentro, no cuidado com a comunidade, mas assim para fora com esse olhar, sabe, ecumênico, com esse olhar assim de diálogo e com esse olhar de cuidados também, né? Então a gente está buscando recuperar. E uma outra coisa assim, um capricho, aquele álbum de fotografias, né, aqueles registros, né? E uma coisa que eu não me dei conta, né? Sabia e revisei e daqui a pouco não me dava conta novamente, né? Que a esposa do pastor Pomer, ela era neta do pastor Hundt, que veio para cá. Ela era filha do pastor Hundt, que fica na Alemanha, né? Que vai estudar na Alemanha, casa com uma alemã, vem para cá, e quando os filhos estão na fase da adolescência, retornam para lá, né?
Então, assim, essas histórias de como... Ela diz assim que a mãe dela, a esposa do pastor Pomer, o que foi que havia que ela teve que ficar mais na casa dos pais? Ela era formada professora e tudo mais. Acho que foi na época do inverno, isso eu tenho, mas eu registrei ali, né? E aí o pastor Pomer vai visitar a família Hunt e ali conhece o amor da vida dele, né? A esposa, que vira ser a esposa. E essas pessoas constroem aqui, né? Vêm para cá e fazem a vida aqui, atendem a comunidade. É muito bonito isso, assim, né? E essas relações com uma comunidade tão antiga e tão presente hoje, que é Três Reis Magos. Sim. O Scheffel contava que o Pomer dizia que quando ele era solteiro, ele afirmava que não ia casar nem com professora, nem com brasileira. Ela era as duas coisas. Ô, Ângelo, eu ia te provocar exatamente no sentido do quanto a comunidade que não é luterana, mas que é de Hamburgo Velho, da região, ela se relacionava, quanto ela vivia essa história, né? O Felipe destacou bem a questão do colégio, né? E dessa tradição quase bicentenária, né? E que de várias formas está ligado ao desenvolvimento da nossa cidade, na cultura, na educação, na cultura religiosa, né? Na fé, na tradição, mas no desenvolvimento econômico das pessoas que se relacionavam de várias formas ali. E o Scheffel, claro, é esse centro, né, de Hamburgo Velho há mais de 50 anos, e importante para que Hamburgo Velho chegue a esse centenário de Novo Hamburgo como está hoje, né? Bom, Rodrigo, Tem 2 horas para falar. retrocedendo, Coisa, né? A maioria dos habitantes de Hamburgo Velho, lá nas primeiras 2, 3 décadas, né, da imigração, pós-imigração, eram luteranos, né? A maioria, a grande maioria, né? Tanto que a Igreja Católica, a primeira Igreja Católica, foi construída com o apoio da comunidade luterana, porque precisavam tornar Hamburgo Velho uma capela curada. Isso era um status e que garantia que se poderia ter um subdelegado de polícia, se podia ter um juiz de paz, esses cargos públicos, né, nomeados, que não recebiam absolutamente nada, né, mas era um sinal de prestígio ser alguma coisa assim, e também estruturar a comunidade, né? Então, os luteranos, na verdade, ajudaram com mão de obra, ajudaram com doações, ajudaram com empréstimo de dinheiro para construir a Igreja Católica de Hamburgo Velho, para que Hamburgo Velho tivesse o status, né, de capela curada. Então, o nome era Nossa Senhora da Piedade do Hamburgerberg, né? Capela curada, Nossa Senhora da Piedade do Hamburgerberg. Então, isso é muito bonito. E o pastor, no sábado, na pregação dele, ele fez um comentário muito importante. Ele lembrou Lutero, que dizia que a igreja, o templo, é a casca, mas não é a casca num tom simplista, mas é a casca que protege o espírito, né? E é o caso da nossa igreja em Hamburgo Velho. Ela protegeu o espírito dessas pessoas. A igreja, inicialmente, a primeira igrejinha que teve lá, também serviu de escola, né? Então era o mesmo prédio, né? Depois foi construído outro, enfim. Mas é isso, aquela era igreja... assim as igrejas normalmente no interior, né? No Elas início, eram sim, coisas, era uma né? construção que servia a tudo, né? E, então, é isso interessante. E uma característica muito forte dos alemães, mas muito especialmente dos luteranos. Exatamente. E aquela igreja ali, sim, ela tem um papel muito importante, isso é indiscutível, mas também por cuidar do espírito das pessoas e de manter o espírito de Hamburgo Velho, aquele lugar tão especial, vivo. Ela é o maior marco, junto à Igreja da Piedade, né, do centro histórico de Hamburgo Velho. E sempre que a gente está fazendo uma Hamburger Fest, por exemplo, ali é o ponto de início ou de fim do nosso eixo, né? Dentro daquele Y que se forma ali, dado exatamente a relevância da igreja, daquela escadaria, do relógio, dentro dessa paisagem natural. Né? Esse relógio marcou as horas ali de muita gente. E eu também lembrei no sábado do seu Winter, né? Pai do Gilberto Winter, né? Que era o sineiro, ele foi por mais de 50 anos sineiro, e quando ele faleceu, a esposa dele continuou ainda há alguns anos, né?
E o seu Winter era aquela figura que circulava cedo da manhã, meio-dia, 6 da tarde, e quando ele estava fora de algum horário, indo para a igreja, é porque tinha morrido alguém, né? Então, era aquela Você saia. só via ele caminhando e já ficava preocupado. Quem foi? E contam, isso é uma coisa, isso é um relato que eu tive, que as 4 janelas da torre, a janela, quando era tocado o sino em caso de morte, eles só abriam a janela para o lado onde a pessoa falecida morava. Então, tinha também toda uma sinalização, né? Tinha todo um rito. Um rito. É. Então é muito importante a comunidade, que tem grandes pastores que passaram por ali. O pastor Resbert, teve um senhor lá de São Sebastião do Caí no sábado, ele disse que o pastor Resbert acolheu os fiéis de São Sebastião do Caí, isso lá na década de 30, 40, 1800. Pois o pastor Pechmann, com aquele trabalho enorme dele, né, acho que foi muito tempo pastor, acho que mais de 30 anos, né, pois o pastor que inaugurou a igreja, o Kreutzer, também foi importantíssimo. Pastor Pommer, que é uma figura emblemática de Hamburgo Velho. Pela personalidade dele e pelo período que ele esteve. Pelo trabalho também, social. Né? Tinha um trabalho social enorme. Enfim, depois tiveram outros mais divertidos. Teve o pastor Ristoff, que era uma figura... Por quê? Que Só trabalhou... um pouquinho. Por mais divertidos eu quero entender. Não, Explica. ele tinha um grande trabalho com jovens. Então ele era uma figura, e ainda tinha Amealhava essa gurizada. ainda tinha um carro a gasogênio, que ele andava com 2 tanques atrás de gasogênio, né? Então, assim, teve figuras emblemáticas e teve figuras que realmente fizeram, além do trabalho pastoral, que eu acho muito importante que se fale, o trabalho social na cidade. E eu até lembro, na infância, tinham até diaconisas que serviam à comunidade ali, né? Tinha uma que eu sempre fazia analogia com a noviça voadora, porque ela andava com uma motoquinha, com uma lambreta, chispando por Hamburgo Velho, sempre com pressa, atendendo a comunidade. Então, realmente tem referências, assim, além daquela coisa forte que é a fé, que é a parte religiosa, né, mas também tem essas figuras que circularam e que deixaram seu legado em Hamburgo Velho. Felipe, nomes a serem destacados aí da comunidade. A gente também sabe que a presença da comunidade luterana era muito forte na vida política de Novo Hamburgo. Sim. Foram determinantes, inclusive, na emancipação do município depois. Guilherme Ludwig, o primeiro vice-prefeito, na época de Leopoldo Petri, por exemplo, era muito próximo à comunidade. O genro dele, doutor Guilherme Becker, que também era muito próximo, quer dizer, partícipe ali, e, se não me engano, foi presidente da comunidade, por exemplo, foi vice-prefeito de Novo Hamburgo também. A família Kunz também, né? Família Kunz, né, em diversas gerações. Todo mundo que a gente Júlio fala em Kunz é Kunz luterano. Kunz, sim. Júlio Kunz, Kunz, sim. Uhum. Vitor Kunz, Sim, todos essa turma participavam toda. dessa E comunidade. até é interessante porque nomes assim que... Oscar Kunz. Se a gente, porque pensamos assim, né? Até 1876, 74, ali aquela... o centro todo era ali, né, especialmente. Depois não é assim, termina a estação lá e logo vira o... Era Né? uma chave, era um banhado aqui. Hein? Exato, né? Então tu tens a comunidade Ascensão ali do centro a partir de 1890, eu acho, por ali, né? Sei que agora também foi minha autoria, modéstia à parte, uma sessão solene agora há 2 ou 3 anos, pelo aniversário da comunidade Ascensão, exato. E eu tive lá também o pastor Mateus, o Petri, à frente da comunidade, me permitiram digitalizar uma parte do acervo. E a gente não se dá tanto conta assim no dia a dia, mas ali também é uma comunidade fortíssima, igreja e escola, né? Vários que foram pastores e que foram leigos e que foram professores ali, né? Turmas, tem um material muito bonito relacionado à educação naquela região da cidade, né? E aí você tem pelo lado católico só em 1926 a
a comunidade São Luís ali, a paróquia São Luís, né? Então você tem uma transferência gradativa. Então, toda aquela, por exemplo, a comunidade Três Reis Magos, o cemitério, as edificações ali, as famílias, ali era o centro do desenvolvimento, digo, político, inclusive, muito além, né? Durante boa parte das décadas do século XX, inclusive, né? Então a gente tem, né, como bem falado, os Kunz, Vitor Hugo Kunz, por exemplo, que foi vereador, foi presidente da Câmara, né? Faleceu muito jovem, né? Por isso que também, né, teve ali a avenida com o nome dele e O Charuto. e é Charuto, né? Hoje até a sala da presidência da Câmara, né, leva o nome dele. Muitas pessoas que Júlio foram Kunz, muito especialmente, né? Júlio Kunz, com toda a questão dos corais e assim, é uma lista de pessoas que ajudaram a construir Hamburgo Velho, que ajudaram a construir a cidade dali, né, e da comunidade Três Reis Magos. Naquele momento que a gente construiu o monumento ao centenário, Ângelo, de que forma estava presente a participação da comunidade luterana junto com os católicos? Sim, nesse encontro aí? muito presente, a maioria. A maioria do pessoal que entrou com grana para fazer acontecer Sim, ali sim, foram sim. luteranos. Né? E a própria ideia da construção, hoje se comenta e tal, que a ideia da construção do monumento teria sido do pastor Pechmann também, que ele teria sugerido a construção desse monumento. Né? Isso não é uma coisa que a gente tenha comprovado ainda. Mas, sim... Mas pode ter alguma ata perdida lá no Pode, meio falando sobre Mas isso. naquele né? momento ali todos se juntaram. Né? Aquele era um único propósito, era Muito bom, construir aquele monumento. Né? Como aquele momento ensina para Novo Hamburgo de 2026, né? Quanto a gente tem coisa para aprender de como a comunidade nós se não relaciona. observamos esses ensinamentos em 2024, que foi o ano do bicentenário. Né? Então, infelizmente, nós não aproveitamos aquele conhecimento todo. Né? E aí esse monumento é construído na área da família Mendes, que é uma família luterana. Né? Os Mendes, aliás, Avô ou bisavô Avô da Jacobina. avô da Jacobina, Libórios Mendes? É avô, né? Libórios, avô da Jacobina, né? Eu tô ficando velho, Felipe. Eu preciso Não, é avô avô. paterno. Tu ainda não Paterno, tem essa sim. licença, né? Tu tem que saber tudo na hora. E também a própria questão geográfica ali, daquelas duas igrejas, nos dois morros mais altos de Hamburgo Velho, e também tem uma coisa muito interessante. Os evangélicos moravam na descida, ali na volta da igreja evangélica. Os católicos moravam mais na outra área do bairro. Tinha isso, é. Claro, onde hoje é a Escola Santa Catarina, aquela área ali, aquela baixada ali, tinha isso também. Mais ou menos iam se conformando próximos. Exatamente. Isso também. O quanto era importante a fé de cada um naquele momento. E teve católicos, assim, teve um católico importante que se converteu também, né, que é uma figura que é o Kremer, né, que foi um cara que era a segunda fortuna de Hamburgo Velho. Que era sócio do Era João Pedro sócio de Schmidt, João Pedro Schmidt no empreendimento do Ferrabras. Sapiranga, né? Como as coisas se Então, conectam, né? Mas ali foi uma confusão. Tanto quanto a história, a gente gosta muito do lado B da história, né, Felipe? Ah, sim, Felipe não se com atém certeza. muito a ele, porque é um vai pesquisador publicar o livro sério. do lado B daqui a 42 anos. Para que não tenhamos. Não, eu vou deixar o livro pronto, eu prometo. Eu conto tudo, aí vai ser distribuído de brinde no meu 50 velório. anos depois, já velório. tá prometendo, Ninguém hein? me processa depois. E para quem vai sobrar isso? Mas nós somos ricos em história, ricos em cultura. O ano passado, em 24, nós encontramos uma lápide nos fundos ali. O Jorge Stocker que encontrou, resgatamos com ele a lápide, que era justamente da família Kremer, de uma mãe e uma filha que faleceram muito próximas ali, que estavam enterradas ali onde hoje é as Formas Kunz, né? Elas faleceram na década de 1830, 40, início dos anos 40, quando ainda não existia cemitério em Hamburgo Velho. Então elas foram enterradas no quintal da casa, na área da casa. Então, hoje ainda, quase 200 anos depois
dessa morte, nós ainda estamos encontrando coisas em Hamburgo Velho. Como é o nome da casa que tem depois, em direção ali a Vitor Hugo Kunz, depois da igreja? Hoje tem uma imobiliária ali. Ali era a casa da família Weik. Aquela casa também é uma história muito interessante. Tu vai contar ela em público um dia também, né? Aquilo ali é mais pesado. Precisa de filtros. Chama o intervalo, por favor. 100 anos atrás. Uma história que tem mais de 100 anos. Tem muita Hamburgo Velho. Qualquer comunidade tem as suas histórias. Sim. Mas a riqueza da diversidade dessas histórias nesses 200 anos, nesses 100 anos, especialmente desse tempo, nesses 90 anos desse órgão. Eu quero saber do pastor como é que está sendo a utilização desse órgão de uma forma tão arrojada, desses vídeos que vêm aí tomando proporção e que vêm ganhando a rede social. E qual é o futuro da comunidade? De que forma tu projeta esse futuro, tu constrói esse futuro, caminhando para os seus 200 anos de comunidade, na volta do intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Inovação não é tendência pronta, é intuição afiada. É sentir o movimento antes que ele vire coleção. É decifrar comportamentos antes que virem desejo. A primavera-verão começa muito antes do calendário. Ela nasce da leitura do tempo, da curadoria certa e da coragem de escolher o novo. É por isso que o SIC acontece na hora exata e traz materiais mais leves, cores pensadas para o calor real, design com forma, conforto e intenção comercial. SIC 2026. Lançamentos de primavera-verão em calçados e acessórios, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. SIC. Moda é o nosso negócio. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar e ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Muito bem, estamos de volta. Programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente segue conversando aqui, uma conversa maravilhosa com esses queridos amigos.
E como é bom contar histórias, né? Tanto quanto relembrá-las, tanto quanto olhar para frente. E essa é a provocação dessa volta do intervalo, num oferecimento de Ailus Viacred e Alto Vale, Calçados Beira Rio, através da sua marca Ativita, né? Nossa parceira aqui na Vale TV, no nossa estação. Concisa Construtora, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços, Universidade Fevale. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Pastor William Felipe Zacarias, eu tive recentemente, né, com vários dos seus colegas, né, lá no Kerp de Itati. Opa, sim. Frequentadíssimo, né, muito bem saudado, milhares de pessoas, mais de 2.500 pessoas que visitaram o culto, a igreja ficou muito, muito, muito pequena, né. A alegria de encontrar amigos antigos, né? Tu falaste antes do pastor Marcos também, alguém também muito querido, onipresente, porque onde ele é convidado ele está presente, né? Está em todas, mas o nosso Martin Dreyer também, né? Mas sobretudo pessoas que têm uma história, que vivem a Silvia Gans, né? Presidente. Professora presidente, daqui, né? Nossa foi muito vizinha tempo aqui, indicada né? a 48, então Foucault. Então. Um trabalho muito bonito. Mas um momento de celebrar o bicentenário da imigração alemã no litoral norte, que acontece agora dia 17 de novembro, né? E já antecipando o bicentenário da comunidade luterana lá, né? Que era a maioria desses 421 imigrantes alemães que foram para o litoral norte e colonizaram ali Itati, Três Forquilhas, aquela região, né? Aquele vale. Também pastores que fizeram história, fundamentais para o desenvolvimento social, humano, claro, mas muito também econômico, puxando, né? Empreendedores, educadores, né? Pessoas que levaram o canto, que levaram a música, evidentemente, dissociado dentro da cultura educacional luterana, né? Estamos caminhando para o bicentenário da nossa comunidade aqui também. Falávamos agora no intervalo das atas, né, de registros que são aí quase bicentenário. Como é que você está enxergando, primeiro, o desenvolvimento da sua igreja, da sua comunidade, em tempos difíceis, né? Onde a gente vê pela Europa fechamento de templos, movimentos assim, né, complexos. Sim. Não é uma situação diferente aqui no nosso sul. A gente sabe que esse movimento protestante, luterano, ele também não tem mais a representatividade que já teve, e que os protestantes luteranos neopentecostais ocuparam muito esse espaço, né, dentro de uma nova realidade. Os últimos 100 anos vem de um crescimento, né? Sim. Que futuro é esse que tu enxerga? Que tipo de coisas tu está enxergando para tua comunidade para também buscar resgate de memória, né? Para além desse movimento que tu fizeste, que a comunidade fez agora nesse momento, nesse último fim de semana. Muito bem. Os 200 anos, eles já estão no nosso horizonte. Nós já conversamos sobre isso no nosso presbitério, na nossa diretoria, para também contarmos essas histórias, resgatarmos muitas dessas histórias. O que nós temos agora de imediato é uma restauração externa do nosso templo. A gente fez um projeto encaminhado também pela arquiteta Suzana, um projeto muito legal de lavagem do templo, uma nova pintura para o templo e uma iluminação para dar um destaque à noite, mas não uma iluminação que destoa ou que exagera, a iluminação adequada, né? Então esse é o primeiro passo, assim, para a gente dar um destaque e mostrar que a gente está ali e chamar atenção, ser um ambiente instagramável também, olhando no futuro. Hoje nós temos que olhar para isso. Eu aposto muito no trabalho com jovens, eu gosto de trabalhar com todos os grupos, mas tenho um carinho pelos jovens. A gente tem feito um bom trabalho, mostrando para eles a comunidade, contando bastante da história da comunidade. Ano passado fizemos um espetáculo teatral da comunidade, contando o episódio do pastor Palmer na prisão,
onde ele fez um culto de Natal. Os jovens Foi muito participaram elogiado, desse pastor, teatro. esse. Aham. Então, eles se interam, e eu escutei de famílias que participam já há 10 anos ali, nunca tinha ouvido falar dessa história do pastor Pomer. Então, devagarinho as coisas vão se conectando. Então, é trabalhar com os jovens, trabalhar os valores evangélicos luteranos com os jovens, para eles também conhecerem a igreja deles, para não acontecer no futuro de despersonalizar a comunidade, que daqui a pouco se torna uma outra coisa que não tem a ver com a essência, essa que foi trazida pelos imigrantes no século XVI. Então, na verdade, é assim, estar ligado na internet, é estar ligado no hoje, é estar conectado com a gurizada na linguagem deles, mas trazendo aquilo que nos trouxe até aqui, que é essa fé viva, que de dentro da casca mantém o vigor e faz ir adiante, que é um pouco o que se perdeu na Alemanha, por exemplo, né? Se a gente olhar o Max Weber, no A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai falar a vocação do protestantismo é a secularização, né? É a própria vocação, porque, por exemplo, Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão, mas as pessoas não sabiam ler, tem que criar a escola. Né? Então ele cria a escola para as pessoas lerem a Bíblia. Depois essa escola passa por um período de secularização, fica só a educação. E isso, no meio secular, eu entendo que não é tão negativo assim, eu acho que é um pouco arriscado falar isso, mas a gente tem que separar as coisas, mas nas comunidades alemãs isso aconteceu também com as igrejas, também elas foram secularizadas. E ali, então, se perdeu muito dessa essência, dessa semente que trazia a vida, que fazia a vida pulsar e que levava essas comunidades adiante. São muitos os apelos da vida moderna, né? Isso. É muito difícil concorrer com tudo isso, né? Mas eu também digo assim, de qualquer forma, nós precisamos ser fiéis à nossa essência, perfeito, ainda que voltemos a ser só os 12 discípulos. Isso eu tenho como convicção, de que o mundo muda, mas nós de maneira nenhuma podemos sacrificar aquilo que é a nossa teologia, por exemplo, para ter uma grande multidão ali que já não somos mais nós, é outra coisa. Então, isso que é importante, resgatar aquilo que é o essencial da teologia luterana, ter isso sempre presente, resgatar sempre os princípios da reforma do século XVI, e eles estão vivos, transmitir isso para as novas gerações. Vivos, né? Por exemplo, o feriado de Ascensão. A gente tem esse feriado em Novo Hamburgo e a gente precisa sempre estar lembrando os próprios membros o que significa isso. Ele só existe aqui, só aqui na nossa região, porque nasceu lá. Isso, e por exemplo, na mentalidade das pessoas hoje, Jesus ressuscitou, já foi para o céu direto. Né? Muitas novelas, muitos filmes criaram esse imaginário, né? Mas Jesus ficou ainda 40 dias na Terra, então isso tem que ser explicado. Por que é 40 dias depois da Páscoa, o feriado de Ascensão? Por que isso era importante para os imigrantes? Aí tem o feriado de Corpus Christi, que é dos nossos irmãos católicos. Então, por exemplo, esse é um ponto a ser resgatado, a ser reexplicado. Ou por que 3 reis magos? É o que as pessoas mais perguntam. Por que 3 reis magos? Porque a comunidade foi fundada num dia 6 de janeiro. Não foi Jesus nasceu dia 25, dia 26 já estavam lá rapidão assim, né? Foram de carro a alta velocidade. Não, demorou essa viagem, demorou vários dias. Só em 6 de janeiro eles chegaram lá para ver Jesus. Então, até esses significados mais mínimos, às vezes eu tenho percebido que falta. A gente tem que resgatar isso. Muito bom. Que movimento é esse, né? De puxar com esse órgão, né, com, quase centenário, né, 90 anos recém-completos também, há poucos dias atrás, e buscando músicas tão diferentes e artistas tão diferentes, né, quanto uma menina jovem, quanto pessoas mais experimentadas, quanto tu brincando lá também, brincando sério, né? Mas dando uma tônica diferente para isso, né? Puxando de forma diferente para isso. Isso tá conectado com os dias atuais, sem perder o dogma da igreja, né? Os valores. Com certeza, dela, né? Com certeza. O órgão de tubos, ele é um instrumento magnífico. Mozart já dizia que ele é o rei dos instrumentos musicais. E existe hoje um movimento de direito social, isso já vem há mais anos, de músicas
pops e outros estilos musicais serem executados em órgãos de tubos, né? Tem a Anna Lepwood, ela é inglesa, ela que puxou isso, né? Músicas de rock e outros estilos em órgão de tubos. E isso é uma maneira de chamar atenção para o instrumento, porque de repente aquela música antiga, devagar, por mais que ela é bonita, não é aquilo que por exemplo, vai chamar atenção para o instrumento. Hoje, o que eu percebo na comunidade? Em muitas comunidades luteranas, novas gerações têm aversão ao órgão de tubos. É uma coisa tradicional, antiga, né? O que eu vejo ali na comunidade, principalmente dos jovens, quando eles vão lá em cima e conhecem o instrumento, eles ficam apaixonados porque é uma coisa complexa. E o jovem hoje, que está muito ligado nas redes sociais, Quantos muitas pedais vezes... tem ali? Não vou lembrar de cor agora. É muito pedal. Mas é 3/8. Eu fiquei apavorado quando É eu vi bastante. tocando. Né? É bastante. É muito pedal. E os jovens estão muito ligados às redes sociais. Quando eles veem assim algo complexo, eles querem entender como é que funciona. E a gente, com todo o cuidado, por exemplo, a gente vai lá com os confirmandos, abre as portas, mostra para dentro o fole, o funcionamento. Então eles ficam mais interessados. Hoje tem, então, o César Becker, que é o nosso organista principal. 30 anos ele já toca esse instrumento. O instrumento tem 90 anos, então 1/3 ele acompanha o instrumento. É também quem melhor conhece o instrumento. Temos estudantes que vêm de São Leopoldo, também auxiliar. Faculdade Est, da imagina, Faculdade Est. que é uma referência em música. Muito, muito. Em E formação claro, teológica, claro, evidentemente. Mas... E, claro, no culto eu não tenho como tocar, senão eu ia ficar subindo e descendo isso, né? Talvez eu ia perder um pouco, mas não vem ao caso. Eu né? já assisti um concerto naquela igreja, naquele órgão do organista italiano Renzo Buia, que tocou até na Missa do Galo no Vaticano. Olha só. Então é uma coisa impressionante. E acústica, o peso dele, né? Então, mas tenho uma aluna de órgão, que é a Larissa, que tem 13 anos, né? E ela ela na Sexta-feira Santa tocou a Toccata e Fuga em Ré menor do Johann Sebastian Bach, no inicinho, deu o tom do culto, assim, logo no prelúdio. Ela tem notas e harmonias que eu não aprendi a fazer, mas quando ela olha a partitura, ela já logo pega muito rápido. Qual das músicas te chamou mais atenção dessas que tu botou recentemente aí no ar? O Guns Roses. Sweet Child O' Mine. Sim, Era sim. tua música de jovem também? Não que a gente esteja velho, né, pastor? Não é isso que eu tô dizendo. Mas faz 30 anos que... novo aqui, né? mais jovem. Não, mas faz mais de 30 anos. Faz mais de pois 30 anos que ela tá na estrada, essa música. Sim, sim. É da nossa época sim. de balada. Minha época de balada, Sim, pelo menos. Angela. Tá bom. Ela tem uma sonoridade bonita, ela Na atinge época um de balada determinado se público, tocava né? bar. A minha idade, né? Juliana, eu vou te pedir que a gente entre lá depois no perfil do Pastor Luterano e puxe esse vídeo do Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses, que o pastor toca lá e que tá uma sonoridade muito bacana, muito bonito, né? É um pouco difícil assim na arrancada dela, mas logo tu entende que música que é e ela Sim. fica perfeita, ela é linda. E claro, esse instrumento é maravilhoso. Senhores, chegando no final do programa de hoje, é uma maravilha poder conversar com vocês, é uma alegria poder contar com essa presença, com essas presenças tão importantes para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para a nossa região, e falar de questões tão caras para nós, né? Que falam exatamente da sequência da nossa existência, de saber que nós passaremos, e essas comunidades bicentenárias, né? Esses movimentos que começaram lá atrás, eles continuam gerando frutos, continuam sensibilizando as próximas gerações, continuam, como tu falou, no trabalho com esses jovens, no trabalho com essas comunidades, para que a gente possa ter a certeza que a gente vai continuar semeando coisas boas nesse mundo. Né? Ângelo Reinheimer, nosso secretário municipal de cultura, E turismo. E turismo, bem lembrado, que é um ponto turístico que está na Rota dos Sinos, né, da Rota Romântica, né? Romântica, isso. É uma alegria sempre te ter com a gente, pessoa que conhece com poucos as histórias de Novo Hamburgo e de Hamburgo Velho, dedicado a cuidar do nosso patrimônio histórico, está sendo assim em Novo Hamburgo há muito tempo, foi assim Dois Irmãos, onde tu és uma figura saudada sempre, por tudo que tu deixou na tua construção lá, e por onde tu passa semeando e construindo. Obrigado pela tua presença, sempre muito bom te ter aqui, teu ponto final. Meu ponto final, então, observem a cidade, amem a cidade
E estamos num momento muito importante de se pensar o centenário, que é em 27, o bicentenário da comunidade. Então, é uma cidade para ser amada e para nós termos orgulho. Então, meu ponto final é esse. Pastor William Felipe Zacarias, pastor da nossa comunidade dos Reis Magos, dos 3 Reis Magos, comunidade luterana de Hamburgo Velho, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Muito bonito ver a forma como tu vem conduzindo, pastoreando a tua comunidade, né? Mas liderando, né? Sendo luz para as pessoas que vivem a tua fé. Teu ponto final. Olha, fica o convite a quem quiser conhecer a nossa igreja. Nós somos uma igreja evangélica de confissão luterana aqui em Novo Hamburgo, aberta para todos os públicos, uma comunidade calorosa. Se você quiser vir conhecer a gente, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Saiba que você tem lugar. Felipe Kuhn Braun, vereador, historiador, pesquisador, escritor. Obrigado pela presença, Felipe. Quero agradecer também, né, o pastor William, que reforçou o convite para estarmos aqui, né? Você, Rodrigo, Ângelo, as pessoas que nos acompanham, né? Ano que vem será um ano ímpar. Eu dizia do bicentenário ímpar, apesar de ser par. Não, ano que vem é ímpar. É ímpar mesmo, literalmente. E tem um amigo muito especial, esteve hoje de manhã conosco no gabinete, Sandro Blume. Estamos preparando juntos, estamos preparando uma trilogia sobre a história de Novo Hamburgo. Estamos preparando assim com muito, assim, que tenha centenas de páginas e recapitulando, né? Então, ano que vem também, a gente está tão entusiasmado, está conseguindo tanto, que a gente acha que só vai publicar o primeiro volume no primeiro semestre do ano que vem, né? E quero agradecer também o Ângelo, né, com o olhar dele, assim, que sempre foi muito solícito com todo o material histórico possível, mas também o pastor William, que a gente pode fazer uns registros. O pastor William me permitiu, pastor William, eu agradeço aqui em público, digitalizar o registro de casamento da Jacobina Mendes e João Jorge Mauro, né? Então, entre outros registros que demonstram, né, a importância da comunidade, né? Então, obrigado e parabéns, pastor William, pelo trabalho atual, né? Atual lá no pastoreio da comunidade, né? De tanta gente querida que tem na comunidade de confissão evangélica de confissão luterana 3 Reis Magos. Magos, não magros, né? Que é o Kerb de Hamburgo Baltazar, Velho. Né? Baltazar, Caspar e Melchior, né? Isso. O que tu falou do Kerp? É o Kerb de Hamburgo Velho, era 6 de janeiro. Olha aí. Tu já me contou essa história. Tá, que nunca deu muito certo, porque era muito quente. Né? Quem sabe vamos recuperar. Não, e aí depois teve essa centenário questão da ida das pastor. pessoas ao litoral, assim, se perdeu um pouco, mas Mais ainda. Kerp é de 6 de janeiro. Quem sabe vamos recuperar essa história aí, pastor. Vamos. Apesar do vamos tempo fazer de... uma Não, vontade. a gente tem uma grande confusão também, porque parece que as comemorações de Natal encerram dia 6, e não, o auge delas é dia 6. O tempo de Natal vai até 11 de janeiro. Então Isso é para outro programa. para outro programa. Assunto para outro programa. Agradecendo aos nossos convidados, nossos participantes nessa noite, quinta-feira, nossos parceiros Alhos Via Cred Alto Vale, Activita, Concisa Construtora, Mercator Feiras e Eventos, JG Serviços, Universidade Fevale, na nossa técnica o Juliano, e agora com vocês, Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. A gente volta amanhã falando de Dia do Trabalhador, a partir das 20 horas. Até lá.